Porque até eu chegar nesse lugar que eu estou hoje, de do nada nem da graça, e eu passei por várias questões, por várias vertentes. E uma das vertentes, às vezes, ensina você a ser o chorão pirracento. Que eu vou chorar, e então Deus vai me dar porque eu chorei. A outra vertente diz: não adianta você chorar, porque não é o chorar que você vai receber, é você crer. Então não adianta você ficar aí chorando. Só que Jesus diz aqui: felizes são os que choram. Jesus ele começa a quebrar tudo, porque primeiro ele fala: felizes são os pobres de espírito, os que entendem que não tem nada de si mesmo para oferecer a Deus, eles dependem da misericórdia. Enquanto a vertente religiosa dizia: faça para ser abençoado, Deus vai te abençoar porque você merece. Jesus diz: felizes são aqueles que reconhecem que não merecem nada. Não é um choro qualquer, não é um choro de simplesmente pirraça, mas é um choro de reconhecimento, é um choro de percepção da necessidade de Deus, da carência de Deus, da situação que eu estou. É um choro de despertamento. Agora, o mais interessante é que Jesus não fala assim: felizes os que choram, porque eles receberão o que querem. Não é isso que está aqui. Ele não diz felizes os que choram, porque eles vão entender tudo. Também não é isso que está aqui. Ele não diz que felizes os que choram, porque vão alcançar o que procuram. Também não é isso que está aqui. Ele não promete que vai resolver nada. Ele não promete que a resposta vai vir do choro. Mas ele diz que serão consolados. Quando Paulo fala aqui esse versículo, qual é o contexto disso aqui? Paulo está escrevendo a segunda carta aos Coríntios. E antes dele falar desse versículo 10, ele está dizendo assim: olha, eu fico feliz de estar falando com vocês de novo e ver como que vocês mudaram. Embora a última carta que eu mandei para vocês causou dor, causou tristeza. Ele está falando de quê? A carta de 1 Coríntios, Paulo escreve chamando a atenção dos irmãos. Porque eles estavam vivendo de uma forma totalmente contrária ao conceito do Evangelho. E estavam se gabando ainda disso. Ali no meio existia quem tinha relação sexual com a própria madrasta. Ali também os irmãos da igreja iam ter relações com as prostitutas cultuais. O modo que eles ceavam era mais para mal do que para bem. Paulo explica isso lá. Então Paulo escreve aquela carta, e naquela carta que Paulo escreve, ele chama a atenção deles. Então ele fala: eu sei que causou tristeza, eu sei que causou dor, mas veja o que produziu em vocês agora. Aí ele fala: pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento que leva à salvação. E disso ninguém se arrepende. O grande problema dessa geração de cristãos que pregam o Evangelho, que promete coisas que a Bíblia não promete, como se passar por aflições não existisse. Então, bem-aventurados os que choram, não é porque vai se resolver tudo agora. O choro não quer dizer que todas as respostas virão. Não. Não quer dizer que todas as respostas virão. Mas que o consolo virá. Bem-aventurados aqueles que choram por entender a sua pequenez, por entender a sua real necessidade dele. Aqueles que choram em um clamor verdadeiro de entendimento que existe um Pai que os consola. E no meio a tudo isso serão consolados. Então os dois versículos eles se entregam. Porque esse choro que é dito aqui é um choro que só quem chora é os pobres de espírito. Quem não é pobre de espírito não é capaz de chorar esse choro. Quem não é pobre de espírito não é capaz de aprender com a tristeza. Não é capaz de aprender com a dor. Porque ele se sente acima de tudo isso. Ele se sente acima das circunstâncias. Mas o pobre de espírito, em meio à dor, à dificuldade, ele se rende ao Senhor e diz: Senhor, eu só sei que eu tenho, Senhor. Eu sei que a tua graça me basta. Eu sei que no Senhor há consolo. É como o Abacuque que chega em Abacuque 2 e fala: Senhor, eu não estou entendendo nada. O ímpio está crescendo sobre o justo. Estão sendo perseguidos, estão sendo massacrados. Não há alimento dos campos. A vaca não dá leite.
Eu preciso de explicação. Mas eu não saio aqui da minha torre de vigília porque eu creio que o consolo está no Senhor. E quando a resposta que veio não veio resolvendo o problema, veio consolando. Ele não veio dizer, ó Abacuque, eu vou resolver isso tudo agora. Ele veio dizer, olha Abacuque, o ímpio, ele se acha. O ímpio acha que ele basta em si mesmo. O ímpio vive só no riso. O ímpio vive só na festa. A sua alma não é reta em si mesmo. Essa é a condição do ímpio. Mas o meu justo, ele viverá pela fé. Escreve esta visão. Então Abacuque finaliza no capítulo 3 dizendo, ainda que a figueira não floresça. Consolo. Não resolveu, foi consolo. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a vide não dê o seu fruto. Ainda que não haja alimento. Todavia, eu me alegrarei no Senhor.